Essa é uma aula de separação de misturas. Eu sou o professor Augusto Franzner e essa é a aula de ciências do sexto ano. Para entender separação de importantes, que toda essa separação deve ser analisada antes de pensar qual é o melhor método para separar. Por exemplo, se a mistura é homogênea ou heterogênea, como vocês podem ver aqui, então você tem uma mistura homogênea, você vai ter alguns métodos de separação. Se ela é heterogênea, você tem outros métodos de separação dessas misturas. E também o constituinte da mistura. Se está no estado físico, se é sólido, líquido, qual é o estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, a densidade, então aqui vejam densidades diferentes de líquidos diferentes, se ela afunda ou flutua num líquido, a solubilidade, que é o grau que ela pode dissolver dentro de um solvente, como aqui nesse caso açúcar, ou melhor, sal e água. Enfim, existem várias propriedades que você deve analisar para pensar qual é o melhor método de separação. Dito isso, vamos ver os métodos de separação que temos, alguns deles. Existem vários métodos, mas eu vou mostrar alguns que são os mais comuns. O primeiro, que é o mais simples de todos, é a catação, que é simplesmente usar a mão para separar sólidos que são visivelmente diferentes. No caso, feijões. Você tem aqui feijão, você quer separar o feijão bom do feijão ruim. Então você usa a mão e separa. Vou separar o feijão ruim do bom, ou então feijão com arroz. Então você faz essa separação. É usado para separar sólidos, tá? Então aqui você consegue separar facilmente um do outro. A filtração é o clássico coar o café. Então, como você usa um filtro, esse filtro vai barrar uma parte sólida do líquido. Então aqui a pessoa coloca o líquido, que é uma água quente, num pó de café que está aqui. E aí esse filtro vai segurar o pó e vai deixar passar a água, que vai misturar com um pouco da substância que tem ali, a cafeína. Então você está fazendo essa separação. Então isso é a filtração. Então é um sólido e um líquido aqui. A peneiração ela é usada para separar dois tipos de sólido. Ela é diferente do que a gente acabou de ver, da filtração, porque aqui são sólidos maiores e menores, tá? Então, no caso, a pessoa que trabalha em construção ou já ajudou alguém aí, você deve ter visto peneirar areia. Então, você vai peneirar areia e fica as pedras aqui, aí você tira. Então, é um tipo de peneiração. Você vai usar uma peneira para fazer isso. São sólidos. A areia é um sólido e as pedras que ficam aqui é o outro sólido. A flotação ela é um método bem interessante que é para separar sólido de líquidos. Então, flotação vem pensa assim, flutuação, na qual você vai colocar bolhas de ar aqui dentro. Então, você insere bolhas de ar no líquido, na qual ele vai separar um sólido da água de, por exemplo, outra substância aqui como a serragem, que vai boiar. Então, você consegue separar os três usando bolhas de ar, para fazer com que a serragem flutue. Então, essa é a flotação. Temos também a separação magnética. Nesse caso aqui, você vai querer separar dois sólidos, mas sendo que um deles ele pode ser atraído por ímã. Então, o ímã, lembra, ele atrai metal. E aí, olha só, aqui temos um exemplo disso. Você tem essa máquina aqui com um ímã bem grande, e aí o rapaz que está pilotando ela está colocando aqui no ferro velho, está pegando os metais para separar de terra, de qualquer outra coisa. Aqui é mais claro ainda. Nós temos areia e limalha de ferro aqui, ó. E aí a pessoa passa com ímã, toda essa limalha de ferro, que ela é atraída magneticamente pelo ímã, vai grudar aqui, a areia fica para trás. Então você fez a separação magnética. Aqui nós temos uma separação que envolve sólidos e usando líquido, tá? Então aqui você tem dois sólidos, no caso, isso aqui é muito usado na mineração, isso aqui chama bateia, é como se fosse um pratozão gigante, só que aí ele tem um fundo aqui, e aí a pessoa coloca isso aqui na corrente de água, e aí você tem a areia, que ela é um sólido mais leve, e aí o outro sólido, que geralmente é o que eles estão buscando, que é o ouro, ele é um sólido bem denso, bem pesado, então ele fica ali no fundo, tem uma densidade maior. Então a pessoa vai passando aqui, ó, vai passando água, a areia vai saindo, mas o ouro não sai, o ouro fica ali. Então isso aqui é a levigação, que vai usar a água para separar, por exemplo, a areia de ouro. Aí o garimpeiro vai pegar o ouro e separa depois da areia. A evaporação, que é um processo muito comum
Até no dia a dia. Então, a sua mãe coloca a roupa no varal, é um processo de evaporação. Você está separando a água da roupa, é um sólido de um líquido. O sólido é a roupa, o líquido é a água que vai evaporar. Mas o caso mais famoso, assim, no sentido de produção, é as salinas. Isso aqui são salinas. Salinas são, digamos, fábricas de sal. Então, o que acontece? Você tem, perto das áreas de mar, você puxa um canal que puxa a água do mar, e aí você fecha, essa água vai ficar aqui, e aí essa água vai, com o tempo, com o calor que vem do sol, ele vai secando a água e vai ficando só o sal aqui. Então você consegue extrair o sal. Então aqui é um exemplo de evaporação. Temos o processo de decantação. Esse processo é quando você tem um sólido e um líquido, mas que o sólido está bem misturado com o líquido. Você mistura ele bem, mas se você deixar o copo descansar, que quer dizer a mesma palavra decantar é descansar, com o tempo esse sólido vai devagarzinho, vai chegando no fundo. E aí ele se separa. Pense, dá para fazer isso em casa. Você pega um copo de leite com Toddy ou Nescau, você mistura lá, tá os dois bem misturadinhos. Mas se você deixar aquele Nescau, aquele copo de leite com chocolate descansando, com o tempo, o chocolate vai decantando, vai descansando e chega no fundo do recipiente. Isso aqui é muito usado no tratamento de água e esgoto. A gente vai ter uma aula só para falar disso, dos tipos de separação de mistura no tratamento de água e esgoto. Mas assim, só para vocês já terem noção que também é usado. Então, essa aqui é a decantação. A centrifugação ela é um processo muito usado em laboratórios. Então, vocês, quando fazem exames de sangue, tem que tirar o sangue, muito provavelmente eles fazem a centrifugação. O que é isso? Você usa uma centrífuga. Uma centrífuga é como se fosse um motor que gira muito rápido. Então, você coloca, por exemplo, o sangue aqui, mas pode ser qualquer mistura líquida, e aí que tem alguma parte mais sólida, mais robusta, e aí com o tempo vai rodando aqui muito rápido. O que acontece com isso? O sólido tende a ficar mais ao fundo. E aqui fica uma parte menos robusta, assim podemos dizer, e aqui outra. Então aqui você consegue separar em 3 partes. O plasma, que fica bem em cima, que é a parte mais liquidazinha, os glóbulos brancos e as plaquetas e as hemácias. Então você faz 3 separações. Então, muito usada na parte de exame de laboratório, essa técnica. Nós temos a destilação simples. Essa aqui é um processo um pouco mais complexo, que é muito usado em destilarias. Olha o nome, destilarias, destilação. O que é destilaria? São lugares que produzem álcool. Então vai produzir cachaça, cerveja, tudo isso é feito no processo de destilação. O que acontece? Você tem uma parte de fogo que aquece uma mistura. Essa mistura contém um líquido e um sólido, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse líquido vai evaporar, porque ele tem uma temperatura de ebulição, ou seja, ele evapora mais cedo que o sólido. E aí ele sai por aqui, aí ele vai chegar aqui. Aqui tem uma estrutura chamada de condensador. O condensador é uma estrutura que faz com que esse líquido que virou vapor vire líquido de novo. Então aqui esse vapor de qualquer líquido que seja vai virar líquido de novo, e aí vem aqui um líquido destilado, tá? Então a cachaça é feita dessa forma. Então você aquece ali seja de que feita essa cachaça, você aquece, né? Aí o álcool ele evapora e depois vira líquido destilado de novo. Então isso aqui é a destilação simples. E nós temos a destilação fracionada, que é muito mais complexa, porque ela tem diferente da destilação simples, ela tem uma coluna de fracionamento, que é isso aqui ou isso aqui. Ela é usada para separar misturas que são 2 líquidos que têm pontos de ebulição muito próximos, ou seja, elas fervem muito próximo. Então você não conseguiria usar a destilação simples. O que acontece? Essa coluna aqui, ela faz com que você freie a ação de um dos 2 líquidos quando eles evaporam. Então ele fica para trás, o outro consegue subir a colunazinha e chegar aqui. Então, é óbvio que dependendo da temperatura, o outro também vai evaporar, mas aí você controla a temperatura para que só um consiga fazer todo o processo aqui, ó. Tá vendo que tem várias, como se fosse um labirintozinho, então ele vai subindo, 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 o outro chega pela metade e não aguenta mais, e aí cansa e vira líquido e desce de volta. E o outro vai subindo, subindo e chega aqui. E aí você separa o líquido
destilado daquele outro. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma coluna de fracionamento para fazer separação de refinarias de óleo. Então, o que acontece aqui? Ó? Você esquenta o petróleo, que você retira, né? Seja lá no mar ou em terra, você esquenta esse petróleo. E aí, essa coluna ela tem várias partes. Na primeira, sai resíduos, que aí você faz parafina ou asfalto. Na segunda, sai óleo lubrificante. Na terceira, óleo combustível. Na quarta, querosene. Na quinta, gasolina. E na última, o gás. Perceba que a gasolina está lá no último. Por isso que a gasolina é tão cara, tá? Então, se você pegar, por exemplo, o óleo diesel, que é esse aqui, ó, ele está mais embaixo. Ele é mais fácil de extrair. Se ele é mais fácil de extrair, ele é mais barato. Então, esse aqui é a destilação fracionada, que é o sistema mais complexo desses que a gente viu.